Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua. Estamos ao vivo na comunidade Jesus na Rua. Quero trazer um versículo para a sua meditação. Tiago 1:17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Amém? Informamos aos queridos irmãos que temos encontro de jovens no sábado, às 19h07. No domingo, às 20h07, temos encontro da família. Na terça-feira, às 20h07, temos um encontro de ensino. Na quinta-feira, às 20h07, temos encontro de oração. E nesse encontro de hoje, Café com Jesus, às 9h07. Estamos ao vivo no YouTube, no Instagram, na fanpage e no Telegram, Comunidade Jesus na Rua. Ajude-nos a manter as escolas bíblicas para a vida Rehoboth com o valor simbólico de R$ 35 e adote uma rádio Jesus na Rua com valor simbólico de R$ 50. Depositem a chave Pix jesusnarrua@gmail.com. Queridos irmãos, a palavra de hoje, direto do trono de Deus, no livro de Mateus, capítulo 4, versículo do 1 ao 5. Primeira parte, a tentação de Jesus. Com a palavra, o apóstolo Adilson Bonfim. Graça e paz, povo de Deus, nós somos Jesus na Rua e eu quero agradecer agora pela vida dos meus queridos irmãos que estão junto conosco nessa pegada de fé, de amor, de esperança. Eu quero mandar um abraço muito especial para a minha irmã Márcia, né? Essa que está fazendo a abertura do culto. Glória a Deus pela sua vida e pela sua família, maninha. Deus te ilumine. A irmã Vera, o irmão Juliano. Um abraço, meus queridos. Deus abençoe, Deus ilumine. Eu quero também mandar um abraço muito especial para evangelista Maria Gomes, Maria Vitória, aqui em Araguaína, Tocantins, e também para Lúcia, tia Lúcia, lá em São Paulo. Um abraço, tia Lúcia, Deus abençoe, Deus ilumine. Mando um abraço muito caloroso para os meus primos aí, prima, em nome de Jesus. Um abraço também para a evangelista desse projeto, a irmã Antônia da Costa Bonfim. Deus abençoe, maninha, mãezinha, Deus ilumine, Deus dê muita paz, muita graça, muita prosperidade. Nós estamos com gente nova aqui, né, na família, que é a filha da Carla Vanessa. Um abraço, Carlinha, Deus abençoe. É mamãe já de segunda viagem. Um abraço, Deus abençoe, Deus ilumine. Nós também vamos agora trazer uma oração pelo neto da irmã Márcia. Pai, em nome de Jesus, Senhor, visita o coração, Pai, do teu filho ali, Senhor, trazendo essa oportunidade, Pai, de desacelerar o coração dele, Senhor, para que ele possa receber a cura ali nesse momento, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia! Pai, em nome de Jesus, usa o teu filho para trazer uma palavra aos nossos corações no dia que te chama hoje. Com a palavra, o apóstolo Adilson Bonfim. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Meus queridos irmãos, nós estamos nesta pegada de fé e de esperança, né? Pai, traz na boca desse teu filho, Senhor, a palavra, Pai.
a Tua palavra para que nós possamos receber, Pai, conforto, consolo e, acima de tudo, Pai, uma direção no dia que se chama hoje. Amém? Glória a Deus. Meus queridos, nós vamos meditar no livro de Mateus, capítulo 4. O título dessa palavra, a tentação de Jesus, e nós precisamos compreender e entender algumas situações que nos dão oportunidade no dia que se chama hoje. Que oportunidade é essa, apóstolo? É a oportunidade, meus queridos, de você tomar esse café conosco nesta manhã. Tomar esse café neste instante que nós estamos vivendo, que nós estamos recebendo direto do trono da graça de Deus, a oportunidade para sermos feitos filhos de Deus. Nós precisamos compreender que muitas vezes aquilo que nós temos para fazer é o que nós conseguimos fazer da forma mais tranquila, mais oportuna possível, da forma mais correta, né, daquilo que nós podemos no dia que se chama hoje. Este livro de Mateus, ele nos dá uma oportunidade fantástica, meus queridos, uma oportunidade de compreendermos aquilo que Deus faz através da vida de Jesus Cristo no dia de hoje. Por que nós falamos no dia de hoje? Porque o dia que se chama hoje é esse dia que nós temos a oportunidade de sermos feitos filhos de Deus pela direção do Espírito Santo nas nossas vidas, para que possamos compartilhar aquilo que temos de melhor nas nossas vidas. Márcia, por favor, faça a leitura do versículo do 1 ao 5 e em seguida nós vamos pontuar. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. Amém? Apóstolo. Amém, glória a Deus. Agora eu queria que você fizesse a leitura nas vírgulas do versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. Amém? Amém, glória a Deus. Bom, meus queridos, vamos localizar no tempo que aconteceu esse evento. Há aproximadamente nós estamos com 2022, então nós temos ali 1990 anos atrás, aproximadamente, Jesus Cristo chegou às margens do Rio Jordão e João, que era primo de Jesus Cristo, chegou para ele e disse uma coisa muito interessante. Ele disse: eu é que preciso ser batizado por ti, tu vens para que eu te batize? Jesus Cristo diz para João: é necessário que nós cumpramos o que está escrito ao nosso respeito. Meus queridos, tem uma situação muito interessante, a promessa de Jesus Cristo
da vinda de Jesus Cristo, do Messias, e a promessa de João, né, que é a voz do que clama no deserto, ela foi profetizada 790 anos antes da vinda de Jesus Cristo e da vinda de João. Eles têm praticamente a mesma idade. A diferença é que João vai morrer aos 31 anos, né? Aos 30 anos e meio e 6 meses de vida. E Jesus Cristo morre aos 33 anos e meio, aproximadamente. Então, dentro dessa pegada de fé, dessa oportunidade, meus queridos, nós vamos entender uma coisa muito simples. A profecia que foi feita sobre a vida desses dois homens, João e Jesus Cristo, que em hebraico é Yohanan, João, né? E Yeshua, Jesus, Yeshua HaMashiach. Então, é o nome messiânico de Jesus Cristo, em aramaico. E agora nós vamos para o relato bíblico. Jesus Cristo se achegou ali para que aquele homem, João, o batizasse. No capítulo 3, Jesus Cristo vai passando e João, junto com os discípulos, diz: aquele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esta é a palavra de João sobre Jesus Cristo. Nós costumamos brincar que João é o trator de esteira da Bíblia. Por quê? Porque a profecia sobre João era que ele, João, iria aplanar os caminhos do Senhor. E quem aplana é um trator de esteira. Por isso que nós brincamos muito com a situação de João sendo o trator de esteiras da Bíblia. Márcia, repita a leitura do primeiro tópico, do 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. Muito Amém? bem, amém. Amém, glória a Deus. Muito bem, ele foi batizado e em seguida ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Essa Bíblia que nós estamos lendo é a NVI e ela nos dá essa certeza, que é uma tradução feita específica para o idioma português do Brasil. Então, o Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto, para ser tentado. Olha só como é interessante. Onde foi que o povo de Deus caiu? No deserto. Ele murmurou. A primeira tentação de Jesus Cristo é uma específica. Leia a segunda parte, Márcia, por favor. Para ser tentado pelo diabo. Amém? Amém. Glória a Deus. Jesus Cristo foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. Por quê? Por que é dessa forma? Vamos só recapitular. Aproximadamente 4.000 anos antes de Jesus Cristo vir, 2.900, enfim, tem um lapso temporal aí nós não vamos entrar nesse mérito. Mas nessa data, o povo de Deus estava no deserto. E aquele povo, a primeira tentação, a primeira murmuração daquele povo foi sobre o quê? Olha só o que eles perguntaram. Eles perguntaram assim: não tinha sepultura no Egito para morrermos todos lá? Porque trouxe a nós para matar-nos no deserto de quê? De fome.
Aí nós vamos ver essa data para a nossa era cristã, 2000 anos atrás, aproximadamente, é Jesus Cristo sendo tentado, levado para o deserto para ser tentado. Foi levado pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado pelo opositor das nossas vidas. Este que vai tentar Jesus no deserto, meus queridos, ele conhecia Jesus do céu. Ele já tinha estado lá. Ele sabia, ele conhecia Jesus Cristo. E esta é uma coisa que nós precisamos compreender, meus queridos, porque eu já vi algumas pessoas falarem como se Satanás não conhecesse Jesus, e ele conhece, ele sabe quem é Jesus. E Jesus no deserto foi levado pelo Espírito Santo, conduzido pelo Espírito Santo para ser tentado. Tem uma situação ali no batismo que acontece a Trindade aqui na terra. A voz de Deus dizendo, Deus Pai dizendo: este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. E o Espírito Santo descendo sobre Jesus Cristo em forma corpórea de pomba, ou de pombo. E Jesus Cristo, então a Trindade estava reunida ali. Para quê? Para que começasse a partir dali a redenção do homem na terra. A redenção do homem, sim. A Trindade se reuniu lá no início para dizer: façamos o homem a nossa imagem com a forma da nossa semelhança. É a Trindade que está lá na criação. E a Trindade se reúne de novo para soerguimento, para que seja feito agora a ação vicária de Jesus Cristo pela humanidade. Então ela se reúne de novo e Deus Pai diz: este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. Tenho alegria, tenho amor, tenho a certeza de que Ele está para cumprir aquilo que nós combinamos aqui no céu. Estou parafraseando a Bíblia, meus queridos. Amém? Márcia, o 2, por favor. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Amém? Amém. Glória a Deus. Olha só que coisa fantástica. Quantos anos o povo peregrinou pelo deserto? 40 anos. Só que eles estavam comendo e bebendo e vivendo. E Jesus Cristo passa 40 dias. 40 na Bíblia, meus queridos, é um número completo, simbólico. De quê? É simbólico para a capacidade que nós temos de compreender aquilo que Deus está fazendo através da vida de Jesus Cristo. Como assim, apóstolo? 40 anos foi a tentação, foi a peregrinação no deserto. Agora, detalhe, era uma distância que eles podiam percorrer em 7 dias. 7 dias, 7 dias. Se eles tivessem ido pelo caminho mais curto, teria sido 7 dias. Por que é que Deus levou eles para ali? Deus levou eles por esse caminho para que eles pudessem refletir no que estavam fazendo. Depois foi feita uma promessa de que nenhum daqueles que estavam ali, que tinham a mente dividida, entraria no descanso. Só entrou Josué e Caleb. Que Josué atravessou o Jordão, e Josué é uma simbologia de Jesus Cristo.
Josué é José em aramaico, que significa Joshua, muito parecido com o nome de Jesus Cristo. Então ali era Jesus Cristo, quando Josué atravessou o Jordão com o povo de Deus, era Jesus Cristo atravessando o Jordão de novo agora para a restauração da promessa e da oportunidade que o povo de Deus estava tendo. Muito bem, nós vamos compreender esses 40 dias, né, que Jesus Cristo ficou ali. Aí aconteceu uma coisa muito interessante com ele. Ele teve fome. Lembra que a primeira murmuração do povo de Deus no deserto foi pelo pão? Então Jesus Cristo teve fome. Quando Jesus Cristo, a Bíblia diz que Jesus Cristo teve fome, é uma situação muito interessante. Para que o tentador pudesse se aproximar dele, era preciso que a carne de Jesus Cristo estivesse fraca. E foi o que aconteceu com 40 dias de jejum. Amém? Glória a Deus. Márcia, por favor, o 3. E, chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Amém? Amém. Glória a Deus. E olha só como é interessante. O tentador chega e diz: se tu és Filho de Deus, olha o questionamento dele. Se tu és o Filho de Deus. Agora detalhe, Satanás esteve, ainda quando era Lúcifer, lá no céu com Jesus, com Deus Pai, com Jesus, Deus Filho, e com Deus Espírito Santo. Então ele sabia. Mas o que é que ele chega hoje para mim e para você, meu querido e minha querida irmã? Como é que ele chega para tentar? Pai apóstolo, você não é filho de Deus? Você não diz que é filho de Deus? Por que você está passando por isso? O questionamento de Satanás, meus queridos, toda a vida vai ser nas 3 tentações de Jesus Cristo. Sempre. Ele não muda as pessoas. Por que as pessoas caem, apóstolo? Muitas vezes porque não vigiam. Não vigiam. E a situação do orar e vigiar vai dar-nos uma oportunidade de compreendermos aquilo que Deus quer fazer através das nossas vidas. Nós temos a pergunta que não quer calar, que é do Diário da Fé, né? Aqui do Jesus na Rua, e a pergunta que não quer calar hoje é essa: como você tem se organizado dentro da sua casa para que o inimigo não colha os seus entes queridos? O que você tem feito? Como você tem se posicionado? Como você tem dirigido a sua vida de forma tal que o inimigo não ache brecha na sua vida para tentar acima do que é possível resistir? Sim, porque Jesus Cristo foi tentado ali, quando ele teve fome, ele foi tentado com pão. Olha só, se tu és o Filho de Deus, dize a estas pedras que transformem-se em pães. Agora, meus queridos, a diferença não está na tentação. Não está na tentação. A diferença está na resposta que você dá à tentação que você passa. A tentação que chega na sua porta. Lembre-se que Deus disse, não sobrevirá tentação ao homem que não lhe seja capaz de
vencer. O homem só vai ser tentado até o ponto em que ele pode vencer. Ele tem o livre-arbítrio, ele tem a decisão de ceder àquela tentação ou não. E agora nós vamos ouvir a resposta de Jesus Cristo. Amém, Márcia? Amém. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Amém. Olha só, Jesus Cristo respondeu uma coisa muito interessante. A palavra de Jesus Cristo, meus queridos, é em aramaico. E ela diz assim: está escrito, ou escrito está, nem só de pão viverá o homem. O que significa nem só de pão viverá o homem? Significa que nós temos que ter uma mente, um coração voltado para as coisas do alto. A irmã Márcia fez a leitura de um versículo que é muito interessante aqui no Jesus na Rua. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem descendo do alto, do Pai das luzes, em quem não há variação ou sombra de variação. Isso nos dá a certeza, meus queridos, que Jesus Cristo, Deus Pai e Deus Espírito Santo, eles não vão ser, eles são. Eles são em todo tempo, no passado, no presente e no futuro. Mas eles não serão no futuro, eles são no futuro, porque nós estamos no dia que se chama hoje. O futuro é hoje. Então, Jesus Cristo é. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. Não é de uma palavra, é de toda palavra que sai da boca de Deus. Nós precisamos compreender, meus queridos, que aquilo que nós recebemos do Deus Altíssimo através da Bíblia, que é Jesus Cristo é a Bíblia, meus queridos. E revelada pelo Espírito Santo, ela faz a diferença em nossas vidas. Para quê? Para que nós possamos irmanarmos com aquele que é o autor e consumador da nossa fé. É aquele que nos dá a certeza de que nós estamos no caminho certo e fazendo a coisa certa. Amém? Glória a Deus. Márcia, por favor, esse versículo 5. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. Amém? Amém. Veja bem, nós temos esta é a segunda tentação de Jesus Cristo. Nós temos 3 tentações de Jesus Cristo. E nós, como vamos ficar, né, essa é a primeira parte dessa palavra, dessa pregação, nós vamos ficar com essa parte, nós vamos ficar nesse ponto em que nós estamos, nós vamos entender agora o todo, né, até aqui, para que a gente possa construir este entendimento. Olha só como é interessante. O inimigo de nossas vidas, ele sempre está nos tentando, ele sempre está nos levando a lugares. Perceba que ele fez isso, ele encontrou Jesus Cristo no deserto e começou a tentação. Satanás, pega Jesus Cristo e leva para o pináculo do templo. O pináculo do templo, meus queridos, é o alto do templo. O templo a que estamos nos referindo
é o Templo de Salomão, em Jerusalém, na Blue Mosque, ou Mesquita Azul, que é o Templo de Salomão, que foi destruído em 70 depois de Cristo. Isso é para que a gente compreenda uma coisa muito simples. Olha só, Jesus Cristo, ele é descendente de Davi, da ordem sacerdotal de Zadok. O Zadok, que era o sacerdote do rei Salomão, no reinado de Salomão, o sacerdote era o sacerdote, ou o sacerdócio era da família de Zadok. O que aconteceu? Como é o nome deste povo? Nós temos 2 tipos de povos aqui em Jerusalém. Nós temos os saduceus, que são descendentes de Zadok, que é aqueles que o pai de João, né, de João, que batizou Jesus Cristo, era da linhagem de Zadok, que são os saduceus. Em contrapartida, nós temos os fariseus, que é daquela ordem que já tinha aproximadamente 200 anos, que era aquele povo que são judeus, mas que adoravam a Deus na sinagoga. Então, Jesus Cristo já tem autoridade a partir dos 12 anos de idade, que ele foi na sinagoga para ser sabatinado pelos mestres da lei, que são fariseus, e ele estava no alto do templo de Jerusalém, que é aonde Jesus Cristo levava a palavra. Vamos relembrar aqui um detalhe interessante sobre esse templo. Esse templo é aquele mesmo templo que tinha a porta chamada Formosa, que estava aquele aleijado que Pedro e João, depois da morte de Jesus Cristo, curaram ele. Ali na porta do templo, ele entrou dentro do templo porque ele não podia entrar no templo porque ele era aleijado. Isso, na segunda parte desta palavra, nós vamos trazer esta situação. Mas o que é interessante é que Jesus Cristo foi levado para o alto do templo, para o pináculo, para o ponto mais alto do templo. E nós vamos ver uma coisa muito interessante de Jesus Cristo ali no alto do templo. Que coisa interessante é essa, apóstolo? Nós vamos ver que Jesus Cristo, em nenhum momento, nós vamos ver ele fazendo coisas exageradas. Não. Ele sempre é acomedido, ele fala com tranquilidade, com serenidade, ele não grita. Por que ele não grita? Porque a unção não está no grito, a unção está na palavra declarada, na palavra proferida, na palavra que vem de Deus. Esta é a unção que faz a diferença. E, irmã Márcia, por favor, faça a leitura do 3 ao 5. E, chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.
Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. Amém? Amém. Glória a Deus. Meus queridos, nós vamos entender uma situação muito interessante. Nós temos palavras emblemáticas nesses 3 versículos, né? Na primeira tentação, na resposta de Jesus Cristo, e no segundo lugar de tentação, que aí nós vamos ter na próxima palavra a resposta de Jesus Cristo para esta situação. Agora tem uma situação que tem uma oportunidade que eu queria falar conosco nesse instante. Olha só, você dentro do recesso do lar, você tem ajudado a sua família orando, jejuando, e vocês que têm voz para cantar, né? Não é o meu caso, têm entoado louvores a Deus. Como? Lendo a Bíblia. Cante a Bíblia. Tem gente que tem o dom de cantar, maravilhosa, vozes deslumbrantes. E nós agora damos essa oportunidade para que você, lembrando do seu talento, para que você cante a Bíblia. Há uns dias atrás eu conversei com uma determinada irmã sobre os versículos, né, que é um hino, e ela achou muito interessante. Nós não tivemos oportunidade de fazermos essa cantoria, como diria o bom pastor Jesus Cristo, e nós vamos ainda fazer. A pessoa a que eu estou me referindo é a irmã Vera, e nós vamos ainda, irmã Vera, fazer aquela cantoria, viu? Deus abençoe, Deus ilumine. Muito bem, meus queridos, eu quero agora agradecer a você que está conosco, e nós nos encontramos no próximo, né, sábado, nesta mesma hora, às 9h07, horário de Brasília, para continuarmos essa meditação nessa palavra fantástica, nessa palavra maravilhosa que Deus trouxe ao nosso coração, e nós agradecemos em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento de alegria, de paz, de prosperidade, Senhor, na tua comunidade Jesus na Rua, Senhor. Nós estamos agora, Pai, nesse encontro, né, de sábado de manhã, para que nós possamos receber diretamente do coração do Pai esse entendimento, essa direção, essa palavra de ensino, de capacitação e, acima de tudo, um vislumbre daquilo que Deus faz pelas nossas vidas. Pai, eu te agradeço, Senhor, pelos irmãos que estão ouvindo essa mensagem e estão nos dando os seus likes ali no YouTube e deixando o seu gostei, né, no canal do YouTube. Eu agradeço, Senhor, pela vida da família da irmã Márcia, Senhor, o neto sendo restaurado por Ti, Pai, em nome de Jesus, Pai, para que nós possamos viver esse momento de alegria, de paz, de prosperidade, de longanimidade, de domínio próprio. Pai, também eu coloco nesta oração, Pai, o Juliano, Senhor, em nome de Jesus. Pai, restaura, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que precisa ser restaurado na vida do Teu filho, Pai, Juliano, e da sua mãe, Vera, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Restauração, Senhor, física do Juliano, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Pai, entra com providência, Pai, naquilo que precisa de providência Tua, Senhor, neste instante, pela vida do Teu filho Juliano, Senhor. Restaura, salva, cura e liberta. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém.
Amém. Glória a Deus.